Olá, amigo, amiga do Grupo São Jerônimo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, 4 de junho, 9ª semana do Tempo Comum. E o texto escolhido, proposto pela liturgia, é o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Faz muito frio em São Paulo. Mal entendido, o ditado devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus tem feito muitos estragos. Note, afinal, essa confusão tem justificado o modo dualista de compreender o mundo. As coisas de Deus e as coisas dos homens. As realidades da sociedade e os problemas da igreja. Rezar só de um lado e a atuação na sociedade não precisa, porque a Deus bastam nossas orações. Grave engano. Afinal de contas, desde o nascimento até a sua morte, assassinado numa cruz, os evangelhos narram que Jesus sempre esteve envolto com as questões do seu tempo. Ele nasceu entre os pastores. Não havia lugar para eles, a mãe e o pai, numa hotelaria na região de Belém. Ele nasce entre os pastores. Cedo está entre os doutores, defendendo teses sobre os valores do reino de Deus. E, para Marcos, ele começa a sua atividade pública depois que soube da prisão de João Batista. Então, toda a vida de Jesus foi uma ação política. E política não partidária, é claro. Ele nunca esteve do lado dos herodianos, dos fariseus, dos saduceus, mas do lado do povo. E por isso encontrou a morte. Nos anos de 1964 a 1985, a ditadura abateu-se sobre o povo brasileiro. Foram 21 anos de ditadura militar. E muitas vozes da igreja se levantaram contra a tirania realizada na época. Dom Paulo Evaristo Arnes, então cardeal de São Paulo, que defendia os presos políticos, pedia a libertação dos presos políticos, denunciava as mortes nos porões dos cárceres, presídios brasileiros, promoveu um encontro com o então presidente Médici, que governou de 1969 a 1974. Nesse encontro, Dom Paulo teria denunciado: tem mortes nos porões da ditadura. E Médici, que segundo Dom Paulo, foi até o ponto final no seu projeto político, teria dito para Dom Paulo: o senhor cuida da igreja, que nós, militares, cuidamos da política. Fecha aspas. Mal entendido, o devolver a César e dar a Deus o que é de Deus causa isto. E não poucas pessoas pensam assim. Claro, tal dualismo não faz sentido algum. Como eu já disse, Jesus morreu como um preso político. No Evangelho de hoje, herodianos
que representavam o grupo armado para defender Herodes Antipas, que teria governado de 4 a.C. a 39 depois de Cristo, líder político na época em que Jesus teria atuado, e os fariseus tentam armar uma cilada para passar uma rasteira a Jesus, dizendo: é lícito ou não pagarem o imposto a César? Se Jesus falasse é lícito, eles iriam dizer: está vendo? Você está caindo em contradição. Se Jesus falasse não é lícito, não se deve pagar, seria preso imediatamente por negar algo que é o imposto, que é a imposição, não é? Como nós hoje, né? Não tem como fugir do imposto de renda que é imposto, não é? Por isso que o Marcos diz, eles querem armar uma cilada, passar uma rasteira do mestre e assim desmoralizá-lo diante do povo. Jesus significou um perigo para as autoridades do seu tempo. Por isso o perseguem. E as comunidades de Marcos estão em volta com o poder do Império Romano, não é? Se levantam, se organizam, formam pequenas comunidades que partilham o pão ou oração e mostram que o mundo de iguais na igualdade é possível. Por isso que o texto de hoje deve ser bem entendido e creio que ele colabora em muito para nos encantar com a política e não nos afastar da política. Apoiar, participar e elevar orações pelas pastorais sociais de nossas comunidades. Quanto bem faz a pastoral da criança, da juventude, da família, do povo em situação de rua, da pastoral carcerária, da pastoral do migrante, da pastoral fé e política. Dos leigos, das leigas atuantes nos conselhos de direitos, direito do idoso, da criança, da saúde, do meio ambiente. Sim, eles atuam motivados por uma espiritualidade do Evangelho encarnado na vida de nossa gente. E estão cientes de que os valores do Evangelho os incentivam e dão força para perseverarem. Por isso, hoje nós devemos elevar nossas preces a esses leigos e leigas que atuam nos mais diferentes conselhos de direito. Que as atuações dos cristãos leigos e leigas no mundo da política possam promover os 3 T's do Papa Francisco. Isso mesmo. Nenhuma família sem terra, nenhuma família sem teto, e nenhuma família sem trabalho. É isso. Se gostou, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, nossa reflexão. Shalom e até a próxima.